Olá, eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais. Eu estou aqui nesse jardim para que eu possa ter espaço para poder executar, para poder mostrar o conteúdo desse vídeo, que vai ser técnico. Eu vou falar sobre como executar um chute lateral. E o motivo para eu escolher esse tema para gravar esse vídeo é porque eu tenho visto esse chute sendo ensinado de uma maneira que não é legal para o seu corpo, acaba lesionando e não tem um aproveitamento de força que poderia ter. Então, eu vou primeiro mostrar essa maneira que eu discordo, para depois mostrar essa forma de executar o chute que eu estou propondo para vocês. Então, como eu tenho visto esse chute sendo ensinado? Da seguinte maneira. Primeiro eu viro de lado para o meu oponente, depois eu flexiono, trago o meu joelho bem próximo do meu peito, flexionando bem a articulação do joelho e do quadril, para depois chutar e depois recolher a perna e voltar no chão. Por que essa maneira de fazer chute não é legal? Primeiro motivo, se eu começo um chute já de lado, eu acabo não aproveitando a força que o meu corpo todo pode oferecer para o meu pé, para a minha perna na hora de chutar. O segundo problema é que quando eu flexiono demais as minhas articulações, eu acabo não aproveitando o potencial que a articulação tem para fazer força. Então eu vou dar um exemplo do ciclismo para explicar isso melhor. O ciclista compra a bicicleta dele, ele tem que ajustar para poder andar. Então, o que ele faz? Ele coloca o banco em uma altura que, quando a pedalada chega no ponto máximo, as articulações estão estendidas, a articulação do joelho e do quadril. Por quê? Porque aqui é onde a gente tem mais força. Então, quando a pedalada está no seu ponto mais alto, que seria aqui, esse aqui é o movimento da pedalada, vamos supor. Quando eu chego no ponto mais alto, a minha articulação do joelho e do quadril, ela não tem muita força, e nesse momento é a outra perna que está aplicando força, que está fazendo força na pedalada. Tá? Por quê? Porque a gente tem mais força nessa posição, é por isso que a gente anda assim. Então, se não fosse agora é um momento para você dar risada de mim se você quiser, porque eu vou fazer uma coisa bem estranha, mas se a gente tivesse tanta força assim com a articulação flexionada, a gente não andaria da maneira como a gente anda. A gente andaria de uma forma mais ou menos assim. E não é o caso. Se a gente andasse assim com 5 anos de idade, 6 anos de idade, a gente já ia estar andando de cadeira de rodas, né? Porque não tem condição, não aproveita, não tem força, não tem influência, a gente não consegue andar com facilidade. Tá? Bom, então, como deveria ser executado esse chute? Como eu deveria fazer? Vou começar de frente e vou fazer em 3 posições. Primeira coisa, eu vou subir o meu joelho para frente, em direção ao meu oponente, porque se ele encurtar a distância, se diminuir a distância entre eu e ele, eu vou acertar o meu joelho, eu não vou perder o meu golpe, apesar de não ser aquilo que eu queria fazer. Então eu não tenho chute, mas eu tenho ajoelhado. Então eu ergo o joelho de frente, e a partir daqui eu vou girar o meu quadril. Então eu vou girar o quadril, eu vou virar de lado durante o chute. Conforme o meu pé começa a ir para frente, em direção ao adversário, eu giro e chuto. Se eu fizer esse chute de lado, vocês vão perceber que eu não flexiono muito minhas articulações. Olha só, daqui para frente. Não precisa flexionar muito, porque uma flexão, um ângulo menor de flexão vai fazer com que eu tenha mais força. Vou fazer para o outro lado. Olha só, aqui eu acho que dá para ver até melhor do que do outro lado. Eu não flexiono muito, flexiono bem pouquinho. Quando eu vou para frente, o meu corpo gira, e esse giro faz com que o meu corpo todo forneça força para minha perna. Por quê? Vou voltar para a bicicleta. Por que a gente não cai quando a gente anda de bicicleta? Porque conforme a gente pedala, conforme a roda vai girando, vai sendo gerada uma força no sentido do eixo. Onde que está o eixo da roda? Aqui. Então, essa força gera estabilidade e é até difícil de você mudar a roda de direção. Por isso que o guidão fica longe, porque a gente consegue.
Então, mas se você segurasse a roda no eixo, enquanto ela está girando, você não consegue girar, mudar a roda de posição com facilidade, porque gera essa força no sentido do eixo. Então vamos imaginar que a roda da bicicleta está girando nesse sentido. Então a força que está sendo gerada, vou fazer para o lado contrário para ser igual ao lado do meu chute, tá? Então a força que está sendo gerada, ela está sendo nesse sentido. Tá? O eixo está aqui, que é a direção que eu vou aplicar força no meu chute. Então esse giro aqui é o mesmo giro do meu pé. Se vocês olharem de frente, o meu pé vai girar para cá, para minha esquerda, tá joia? Então quando eu faço esse giro, eu gero força para frente, tá? Então eu começo a girar todo o meu corpo, e aí vai gerar um movimento de espiral desde o meu pé de apoio, que vai gerar uma força para mim no sentido que eu vou aplicar esse chute. Então assim eu aproveito o potencial das minhas articulações e aproveito também toda a força que o meu corpo todo pode gerar. E aí como que você pode perceber que você está usando o seu corpo todo no chute? Quando você fizer isso, você vai sentir na região da sua cintura, tanto no abdômen quanto nas costas, tá? Na região da lombar aqui, você vai sentir essa musculatura contraindo, tá? Que vai ser quando o seu quadril está bem estendido, ok? Quando você executa o chute aplicando força do quadril para baixo, você tende a não estender o quadril e fica nessa posição. É quando você sente que só sua coxa e sua perna estão fazendo força. Tá? Já quando você estende, você vai sentir que a musculatura do seu abdômen e da coluna está trabalhando. Mais um ponto que eu ainda não expliquei: se você observar bem o meu chute, quando ele está indo para frente, eu vou usar a força do meu osso, da minha tíbia, da minha fíbula aqui, porque esses ossos vão para frente, eles não saem muito dessa direção de força do chute. Tá? Então eles não vão entrar em diagonal para depois fazer força para frente. Na verdade, eles já vão chegar mais ou menos, desde o começo, a minha perna vai estar mais ou menos no eixo do chute. Tá? Então olha só, o meu pé já está praticamente direcionado para frente, a minha perna também. E aí conforme o meu pé vai indo para frente, a minha perna simplesmente vai mais ou menos como se fosse uma flecha. Tá? Se você olhar bem o meu chute aqui, você vê que minha perna não sai muito dessa direção, que é a direção onde eu estou querendo força com o meu chute. Diferente de quando eu faço de lado, que o meu chute vai sair nessa linha, mas a minha perna começa daqui. Então só essa mudança de direção faz com que você disperse a sua energia, disperse a sua força para outras direções. Então é melhor que o seu chute seja o mais alinhado possível desde o começo. Então é isso, essa é a técnica que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um conselho: experimente fazer, faça muitas vezes, muitas repetições, para que o seu corpo possa comparar com a maneira antiga. Lembrando que fazer 2, 3 vezes, 10 vezes não é suficiente, o seu corpo não consegue perceber a diferença entre um e outro com tão poucas repetições. Então, faça bastante, experimente, compare. Não tem melhor maneira de você aprender do que você comparar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Se você tem perguntas, críticas, se você concorda, se você discorda, escreva aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.